Vamos falar com o Senhor neste momento. Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui, Senhor amado, na sua presença. Na nossa última semana, Senhor, de 2022, onde nós temos plantado, Senhor, plantado as boas sementes, temos perseverado, Senhor, temos visto um povo forte, um povo resiliente, um povo que tem feito o que é preciso, Senhor, que tem trabalhado para ter um bom final. E eu peço, Senhor, que o Senhor venha fortalecer cada um de nós, Senhor. Nessa última semana, último trabalho para a família, Senhor, último jejum, os últimos momentos desse ano, onde nós cremos, meu Pai, essa sempre é a nossa fé. Nós temos vivido, Senhor, coisas abençoadas, sempre, obviamente, com batalhas, com lutas, porque o Senhor não nos disse que não teríamos batalhas, mas o Senhor disse que estará conosco por toda a eternidade, até o fim dos tempos. E é nisso que nós confiamos, Senhor, é na sua palavra, é no dia a dia com o Senhor, nas escolhas corretas. E nós temos a certeza, meu Pai, que estamos plantando para um 2023 tão maravilhoso, tão abençoado, quanto foi 2022. Então eu peço, Senhor, o Senhor venha sustentar cada um. Sustenta, meu Pai, cada um que tem perseverado, que tem buscado pela sua família, tem buscado pelos seus filhos, Senhor, tem buscado pelo seu casamento, mas acima de tudo tem buscado a sua face, tem tomado decisões, tem feito escolhas, Senhor, de prioridade. O que é prioridade nas nossas vidas, meu Pai? Que tenha sido o Senhor. E por mais, Senhor, que possamos ter os nossos deslizes, as nossas falhas, Senhor, nós sempre temos uma oportunidade, que é hoje, por exemplo. Nós não temos amanhã, mas nós temos esse momento, essa noite, este culto, para tomar decisões, meu Pai. Então que cada um tenha isso em sua mente. Nós não temos nada senão o agora. E se nós estamos aqui, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado, porque até aqui o Senhor tem nos guardado, porque até aqui o Senhor nos deu uma chance. Então que cada um tome decisões, meu Pai, de uma vida, decisões de prioridade, de se tornar um homem segundo a sua palavra, uma mulher segundo a sua palavra, de batalhar todos os dias, meu Deus, para vencer a sua carne, para carregar realmente a cruz, Senhor. E essa cruz é carregada diariamente, não é apenas por uma decisão, mas são decisões todos os dias, Senhor. Então eu te peço, abençoa o nosso povo, abençoa cada um desses, meu Pai, que está aqui conosco, que está pela transmissão, que está nesse momento nas congregações. Que o Senhor possa abençoar cada um desses fiéis, que não quebrou o seu propósito, o propósito não apenas dos 31 dias, meu Pai, o propósito da mudança, mas o propósito de te servir, Senhor, porque esse é o maior propósito. Decisões consistentes, meu Pai, decisões para uma vida, de buscar o Senhor com todas as nossas forças, buscando o Senhor com todo o nosso coração, alma, entendimento, com todas as nossas forças, meu Pai. É isso que o Senhor espera de nós, meu Pai, nada menos, porque o Senhor é tão bom. O Senhor tem nos livrado de tantas coisas, meu Pai, muitas delas nós nunca nem vamos ter consciência de que fomos livres, Senhor. Mas todos os dias nós recebemos livramentos, porque todos os dias tragédias, mortes, roubos, meu Pai, situações terríveis acontecem no mundo, e nós temos visto, meu Pai, o seu milagre em estarmos aqui, em estarmos felizes, meu Pai, em te adorar. E não é a felicidade segundo o mundo, que é apenas quando tudo está favorável, pelo contrário, é a alegria no Senhor, e a confiança no Senhor. Então nós te agradecemos, meu Pai. Eu peço, Senhor, venha nos ajudar, nos abençoar. Eu peço, Senhor, que se falhamos, pecamos, fizemos coisas durante esse dia, que possa ter entristecido o Teu Espírito Santo, que o Senhor possa nos perdoar neste momento, porque nós queremos sair muito melhores do que quando entramos. E não é o melhor em termos emocionais, Senhor, mas com realmente decisões melhores espiritualmente, mais fortes, mais convictos, mais ousados, mais valentes, mais decididos a te buscar cada vez mais e com mais intensidade. Então eu peço, abençoa-nos, Senhor,
abençoe este trabalho, abençoe todo o restante da nossa Casa Firme, abençoe todos que oraram durante todo este dia, que buscaram, que participaram dos trabalhos, que intercederam por suas famílias, que o Senhor possa responder cada uma delas, meu Pai, possamos ouvir, Senhor, e ver uma enxurrada de testemunhos, centenas, milhares de pessoas testemunhando curas, libertações, ações judiciais que estavam travadas, se desenvolvendo, se desenrolando, vendas que eram necessárias, compras que eram necessárias, situações, famílias unidas, meu Pai, na sua casa, buscando o Senhor, na virada do ano, Senhor, na sua presença, que vejamos, meu Pai, a sua operação em cada detalhe das nossas vidas. É o que eu te peço, meu Pai, e te agradeço. Muito obrigado, Senhor, seja conosco. Muito obrigado, amém, amém e amém, graças a Deus. Diga comigo, terminar bem é o foco. Terminar bem é o foco. Na vida cristã, a forma que nós começamos não é tão importante como a maneira que nós terminamos. Até porque quem vem para Jesus geralmente vem bem lascado, né? Vem bem debulhado da vida. Então o problema, o ponto não é como nós começamos, mas como nós terminamos. E a palavra nos ensina que o nosso referencial é quem, pessoal? Cristo, exatamente. Eu ouvi alguém falar Deus, né? Mas tudo bem. Mas é o nosso Senhor Jesus. Então a palavra diz que nós temos que ser, fala comigo, imitadores de Cristo. Imitadores de Cristo. Então nós temos que ser transformados pela imagem de Jesus Cristo. Então tem até uma frase que eu falo no trabalho dos homens, que se o Senhor Jesus é o nosso referencial, quanto mais parecidos com Jesus nós trabalhamos para ser, mais nos tornamos os homens que esse mundo precisa. Então fala comigo, quanto mais parecido com Jesus eu me torno, mais o ser humano que esse mundo precisa, eu me torno. Então quanto mais nós buscamos nos parecer com Jesus, mais nós nos tornamos o tipo de gente que esse mundo precisa. E não mais um que só carrega uma Bíblia ou um rótulo, mas que continua falando dos mesmos problemas, continua se separando, continua vivendo uma vida humilhada. Isso não glorifica a Deus. A palavra diz que o Senhor é glorificado quando nós damos muito fruto. Então, Ele é engrandecido, a palavra, o nome do Senhor é glorificado quando você vence, quando os seus filhos estão bem encaminhados, quando sua vida profissional está crescendo em ascensão. Isso obviamente não exime de dificuldades, mas nós estamos vendo evoluções, e essas evoluções sempre começam de dentro para fora. Então é esse trabalhar constante que nós precisamos. Então, como diz na palavra, se alguém diz que está nele, deve andar como ele andou. E olha aqui em Hebreus 13:7. Lembrai-vos dos vossos guias. Os guias são os líderes, né? Aquele que veio antes nos abrindo os caminhos. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente, fala comigo, o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Então nós precisamos imitar esses guias, todos esses que nós falamos, né, diariamente, dos heróis da fé. E nós temos que analisar qual foi o fim que eles tiveram, né? Imitar o exemplo que eles nos dão, né? Como eles terminaram. Então, porque eles são a nossa referência. Então nós vemos aqui, imite, considerando atentamente o fim de sua vida, imitai a fé que tiveram. Então é imitar a fé, a conduta, o espírito, e não a pessoa, porque as pessoas são falhas. Mas o que ele fez? Por que nós falamos dele? Qual foi a atitude diferenciada que ele teve? Então, é esse o ponto que nós temos que nos espelhar. Como eles terminaram? Qual foi? Porque Moisés matou alguém. Porque Davi foi um adúltero. Não, mas
Qual foi a atitude deles? Como é que eles terminaram? Terminaram com honra. Então, cada um de nós tem as dificuldades e as falhas, mas o que importa é como nós terminamos. Então, nós somos orientados dessa maneira, a olhar, a trabalhar, a plantar pelo final. E é claro que nós nunca vamos terminar bem se nós vivermos no nosso dia a dia fazendo escolhas erradas. Ninguém termina bem vivendo uma vida bagunçada. Olha aqui um exemplo de 2 Crônicas 26. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus. Então nós vemos a história de Uzias. Ele foi um rei maravilhoso, ele foi um rei forte, poderoso. Ele começou muito bem, mas como nós vemos aqui, depois que ele chegou num determinado nível, ele já ficou insatisfeito, ele já não quis mais ser rei, ele já quis ser sacerdote, ele já quis fazer coisas que não era para ele fazer. Então ele terminou muito mal, porque ele deixou o orgulho dominar o coração dele. Ele foi infiel, ele foi morar só, ele foi morar numa cidade apartada, porque ele ficou leproso. Então, ele não se preocupou em terminar bem a corrida, porque começar a corrida não é o problema da maioria, mas o problema da maioria é a parte de finalização. Até teve um culto dos jovens que tratou sobre isso. Então, é da maneira que nós levamos a nossa vida que nós seremos referência para os filhos, para familiares, até para a nossa descendência. Então, terminar bem, nós precisamos analisar isso. O que é terminar bem? Terminar bem segundo a Bíblia, segundo a palavra. Porque o mundo, tem gente que acha que terminar bem talvez é conquistando muito dinheiro, talvez, mas passa os seus dias sozinho, ninguém liga, ninguém quer saber, porque é uma pessoa dura, uma pessoa arrogante, uma pessoa egoísta, e todo egoísta acaba ficando sozinho, porque ele só pensa em si, obviamente. Então, o terminar bem é segundo a palavra. Então, temos que dar atenção a esse bom final. E nós somos os resultados das nossas escolhas. Nosso foco tem que ser ter uma corrida que realmente vai chegar a algum lugar. Uma corrida que vai chegar a um lugar abençoado. Porque, infelizmente, nós vivemos num tempo em que muitas pessoas não se importam com essa corrida. Estão correndo hoje, estão buscando seus próprios interesses hoje, mas não estão pensando lá na frente. E isso é um problema muito sério, porque daqui a pouco o tempo vai passando, o casamento desanda, os filhos desandam, a vida espiritual desanda. Por quê? Porque não está naquela consistência. Olha aqui em Hebreus 12, 11. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Fala comigo, mais tarde. Ok, produz fruto, porém produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Fala comigo, o segredo é consistência. Então nós vemos aqui, todo mundo sabe disso. O início de uma disciplina, ela é um desafio. Sim ou não, pessoal? É fácil você se disciplinar? Não, é difícil. Seu cérebro está condicionado, você foi criado de um jeito, você adquiriu um padrão. Então, nenhuma disciplina é fácil no começo. É triste, é chato, é pesado. Mas se nós queremos viver fruto de justiça e paz, nós precisamos ser aprovados por ela, que por ela foram exercitados. Então, a disciplina nos exercita, nos ajuda a nos tornar pessoas melhores. Então, ela é difícil, ela causa tristeza, porque ainda não tem algo estabelecido, ainda não tem algo que você entende como sendo bom. Às vezes a gente até reconhece, não, isso é bom, mas eu não estou querendo fazer. E às vezes durante todo esse ano nós fazemos, como o pessoal fala, aquelas resoluções de ano novo,
né? De fazer algo diferente, de cuidar da saúde, de melhorar na alimentação, de ter um tempo diferente com Deus, de ter um dia especial com a família, né? Quantas coisas que nós nos comprometemos, né? De, por exemplo, um período de oração, a leitura de um livro, acordar mais cedo, começar uma atividade física, um negócio novo, um curso novo. Mas aí vem o primeiro dia, o segundo, a primeira semana, os primeiros 2 semanas, tal. Tem alguém que falou que parece que janeiro, não sei se é metade de janeiro, né? Já é o prazo da maioria das pessoas quebrarem aquelas promessas de ano novo. Então, a pessoa começa naquele gás, né? Só não começa no dia 1º, porque, segundo ela, porque está fechado. Está tudo fechado, mas no dia 2, aí a vida dela nunca mais será a mesma. Aí já dá lá pelo dia 15, 18, 20, deixa para lá, né? Difícil, né? É difícil, estou sem tempo, estou sem dinheiro, etc, etc, etc. E assim a gente vai trabalhando para não ter um bom fim. Então, nenhuma disciplina para ninguém é fácil. Tem gente que fala isso, não, porque para o outro foi mais fácil. Porque ele tem um tempo, porque a academia é perto da casa dele, não, porque ele tem essa questão que favorece ele, não, porque ele até gosta disso. E as pessoas vão se convencendo que para o outro é mais fácil. E a disciplina, a Bíblia está falando, ela não está dizendo que para alguém é mais fácil, não. Ela está falando, a disciplina no começo é chata, é triste, não é legal. Então, para nós sermos pessoas comuns, é só a gente viver essa vida bagunçada. Mas nós aprendemos com a palavra a sermos excelentes. Nós vemos na palavra pessoas que foram excelentes, e não foi porque foram qualquer tipo de pessoa. Daniel não foi qualquer pessoa, José não foi qualquer pessoa, Davi não foi qualquer pessoa. Noé, para construir aquela arca, ele não podia ser qualquer pessoa. Ele precisava de foco, de disciplina. As cartas de Paulo, o homem estava sempre viajando, lendo, escrevendo, ajudando, orientando. Tudo isso exige foco e exige disciplina. Então nós precisamos entender o que é necessário ser feito. Às vezes as pessoas falam, não, porque eu não gosto disso. A gente não faz o que a gente gosta, não é verdade? A gente não faz o que é necessário ser feito, sim ou não? Sim. Sim. Se a gente fizer tudo o que a gente gosta, a gente vai se tornar uma pessoa fraca, uma pessoa sem resiliência nenhuma. Se a gente ensinar os filhos a eles fazerem tudo o que eles querem, só o que é gostoso, eles não vão para a escola, eles não vão fazer um curso, eles não vão fazer uma atividade, eles vão ficar o dia inteiro na TV. E a gente sabe que isso não é certo, mas muitas vezes a gente até ensina, mas para a nossa vida, para coisas que são muito importantes, a gente tira o pé, a gente não está tão disposto. Então, nós precisamos disso, dessa insistência, dessa perseverança, dessa repetição, dessa rotina, como nós já falamos algumas vezes. A rotina não é sinônimo de monotonia, mas de organização, né? De você ter um plano para o seu dia, um plano para a sua semana, você saber o que você vai fazer. Então nada é fácil, tudo exige um preço. Se a gente quiser viver uma vida derrotada, também não vai ser fácil. Mas também viver uma vida vitoriosa, também não vai ser fácil. Mas é a diferença que nós estamos falando. Terminar bem é o foco. Você quer terminar bem. Você quer terminar com seus filhos abençoados, com o seu casamento abençoado, com a sua saúde em dia, com a sua vida profissional abençoada. Então você tem um foco. Você quer terminar bem. E para isso nós precisamos de um dia após o outro, para colher esses frutos de paz e de justiça. E para isso Paulo fala, né? É necessário, fala comigo, a renovação mental. A renovação mental. Renovação mental. Porque ninguém tem paz de verdade numa mente bagunçada. Ninguém tem paz com uma vida indisciplinada. Todo mundo fala que quer uma vida incrível. Seja ímpio, seja justo, todo mundo fala que quer uma grande vida? Sim ou não, pessoal? Sim. Todo mundo fala que quer uma grande vida. Mas elas não querem, boa parte delas, não querem pagar o preço da disciplina. Não querem pagar o preço da dor da mudança. Não querem
fazer o que é preciso. A gente vive na geração que quer tudo instantaneamente, querem tudo rápido, né? Que é a geração do micro-ondas, que é um negocinho rapidinho. Esses dias eu ouvi alguém que fez que dá um curso, e ele falou que ele fez um tutorial pequenininho, 97 páginas mais ou menos, para a pessoa ler, para a pessoa começar a aprender a mexer num sistema. E quem estava recebendo esse curso estava reclamando que ele queria só chegar lá e apertar botão e fazer lá o que ele queria aprender na prática. Por quê? Eu até brinquei, fulano, esse negócio aí de ler, esse negócio aí é do passado, isso daí é muito anos 80, o negócio não cola mais, esse negócio de... Por quê? Porque infelizmente a gente vive num tempo em que, eu até brinco, que tem jovem que faz uma longa conversa apenas com gifs e emojis, não é verdade? Sim ou não, pessoal? Quem já viu isso? Eu já vi isso. Uma longa conversa com entendimento, que às vezes, dependendo da pessoa, fala, do que eles estão conversando, mas o grupo, não é jovem? O grupo sabe o que está acontecendo ali por botar carinhas e emojis e gifs, e está tudo entendendo a conversa, e é muito maluco isso. E isso muitos, infelizmente, não são excelentes, são frustrados, as pessoas vão ficando frustradas, porque elas não conseguem uma boa colocação no trabalho, porque a pessoa não sabe escrever, a pessoa não sabe falar, cheia de gíria, só sabe falar abreviando as palavras, então ela não sabe onde é C cedilha, onde é 2 S, o que faz, não sabe, não tem uma amplitude no vocabulário, é só aquelas meia dúzia de palavras, aí depois se frustra, aí agora fala, não, porque agora eu vou ganhar dinheiro na internet, eu vou ser youtuber, agora não existe mais profissão, agora a profissão é ser youtuber. Então eu até estava falando para a Mariana esses dias que as meninas foram num médico, um médico muito bom, falou assim, esse cara aí só vai ganhar mais dinheiro, porque hoje em dia a juventude não quer se formar, não quer estudar. Então esses caras focados, esses caras que são de excelência, que não param no tempo, esses daí têm um futuro garantido, porque cada vez menos profissionais capazes estão no mercado. Então a pessoa depois vai reclamando, não, porque eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, não começa e não termina nada, não dá sequência em nada, está sempre com uma nova ideia. Então veja que o problema não é começar, o problema é estabelecer. Então muitos cristãos até começaram bem, mas eles acabam parando, desistindo. Olha essa passagem que interessante, Gálatas 3:3, olha que interessante. Sois vós tão insensatos, que tendo começado, fala comigo, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. Então vocês começaram tão bem, começaram pelo Espírito, e agora vocês acabam na carne? Como assim? Às vezes as pessoas começam e oram, e buscam, e começam naquela rotina, na disciplina, e começa a trabalhar sua mente, trabalhar os seus pensamentos, mas aí ela termina na carne, ela desanima, ela fica orgulhosa, ela já acha que não está valendo a pena, ela para, ela começou no Espírito, começou com a ideia certa, mas ela não termina, ela termina na carne, ela para, ela começa a achar que não está vendo mudança, porque o outro não está mudando, porque essa situação parece que está parada, mas quem diz que é no nosso tempo? Ninguém muda ninguém, a gente já falou isso várias vezes, para de querer ser a mãe do seu marido, ou o pai da sua esposa, faz a sua parte, não tenta mudar o outro na marra, conversa, orienta, ajuda, mas não vai lá naquela coisa, porque aí o que acontece? Para na carne. Quantas vezes que a gente já começou alguma coisa, e eu falo assim, esse cara não merece, essa mulher não merece, vou parar, não vou também fazer. Às vezes durou uma semana, 10 dias, 2 semanas,
aí o outro não correspondeu, o outro falou um negócio que eu não gostei, mas eu também não vou mais fazer nada. Quem está perdendo? Todo mundo, não é verdade? Todo mundo, porque a pessoa começa, mas ela nunca sai do lugar, porque ela para. O foco é terminar bem. Fala comigo, a verdadeira performance, envolve o final. Então vamos pensar sobre isso. A verdadeira performance envolve o final. Algum atleta de Olimpíada, o cara pode chegar lá e falar assim, nossa, porque eu sou o melhor do mundo, mas só foi até metade da prova. Ele é o melhor? Não. Então só é o melhor quem vai até o final. Só é o melhor quem vence. Então nós precisamos analisar isso. Não adianta eu falar, não, porque eu sou o melhor do mundo, eu estou indo até o final. Senão, é a mesma coisa, igual a Argentina lá, não, porque é a melhor seleção do mundo, mas parou na metade. Igual o Brasil. Não, agora o Brasil vai ganhar rumo ao Hexa. Vai pôr na metade, o que é melhor então? Não sei quantos anos a gente está falando isso já. Rumo ao Hexa já faz uns 12, né? Nossa! Pelo menos, né? Então, não tem como nós falarmos, não, eu sou excelente. Não, eu sou o melhor nisso. Se eu não vou até o fim. Então nós precisamos analisar onde que nós caímos. Onde que nós paramos? Nós paramos para ouvir alguém, talvez? Paramos para, talvez, nos comparar com a vida do outro, e a gente achou que não estava demorando demais. Então, onde nós paramos? A performance envolve o final. A performance é comprovada, é igual numa corrida. Né? Quem gosta de Fórmula 1, eu sempre gostei bastante, mas hoje eu não consigo assistir. Tem lá os carros, assim, com poucas diferenças, que muitas vezes é o piloto, às vezes o motor nem faz tanta diferença, mas é a qualidade do piloto. E ele vai até o final. E é essa a diferença. Quem chega no final. Olha aqui em Eclesiastes 7. O bom nome é melhor do que um perfume finíssimo. E o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Um bom nome é construído ao longo de alguns dias, pessoal? Não, ao longo de anos. Então, um bom nome é melhor do que um perfume finíssimo, caríssimo. E o dia da morte é melhor que o dia do nascimento. Porque nós teremos, no dia da morte você está com a sua vida em branco. Mas no dia da morte você tem todo um histórico, como você terminou. Você se tornou um homem admirável, uma pessoa que deixou um legado, ou, como nós vemos na palavra, né? Foi sem deixar saudade, como o rei que morreu sem deixar saudade. É muito sério isso. Nós, como diz sobre Davi, Davi cumpriu o propósito dele naquele tempo, naquela geração, o propósito de Deus naquela geração, e ele morreu, e o seu corpo se decompôs. O nosso corpo vai se decompor mais cedo ou mais tarde. Mas será que tudo que nós teremos é aquele cadáver lá enterrado? Ou será que nós seremos lembrados por gerações, por famílias, por netos, por um legado? Porque um dia meu avô, meu pai, meu bisavô, ele teve essa atitude, ele teve esse comportamento, ele construiu tal situação, ele estabeleceu tal... Como que nós seremos lembrados? Como será o nosso fim? Nós seremos apenas o cadáver enterrado ou deixaremos uma marca? Porque nós falamos desses homens, todos eles morreram, porque foram homens especiais, mulheres diferenciadas. 7:8. O fim das coisas é melhor que o seu início, e o paciente é melhor que o orgulhoso. Exatamente. Uma pessoa orgulhosa, ela não é paciente, ela não é longânima, porque ela quer sempre fazer do jeito dela. Então, o orgulhoso, ele nunca sai do lugar. Ele está sempre criando problema, ele está sempre com teimosia, ele está sempre começando e parando as coisas. Por quê? Porque ele é orgulhoso. O orgulhoso é egoísta, o egoísta é orgulhoso. Então ele não constrói as coisas porque ele quer fazer do jeito dele. Por isso que ele é orgulhoso. Se ele fosse humilde, ele faria o que é necessário. Ele fazia o que é bom para todos, bom para a família. Ele faria visando o que é bom, o que é certo diante de Deus. Mas como ele é orgulhoso, ele faz o que ele acha que deve ser. E ele termina mal.
Olha só, um homem que terminou muito bem. Começou muito bem e terminou muito bem. 2 Timóteo 4,6. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Fala comigo. Combati o bom combate. Combati o bom combate. Terminei a corrida. Terminei a corrida. Guardei a fé. Guardei a fé. Paulo é uma referência para nós. Combati o bom combate. Olha que frase maravilhosa. Isso é o fim da vida dele. Ele combateu até o fim. Combati uma boa luta. Lutei as boas guerras. Guardei a fé. Me comprometi com a coisa certa. Terminei meus dias como eu deveria, porque ele falou aqui no final da vida dele, está próximo o tempo da minha partida, estou sendo derramado como oferta de bebida, está nos meus últimos dias para ser executado já. Mas eu sei que eu combati um bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Paulo começou muito bem, e ele terminou melhor ainda. Ele se tornou o nosso modelo de inspiração, um exemplo de autoridade, um exemplo de excelência, um exemplo de entrega. Ele foi um homem que foi capaz de falar: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele terminou a corrida, ele não parou no meio do caminho. Imagina a conduta de uma pessoa que é capaz de dizer isso: me observa, faça o que eu estou fazendo e me copia. Será que nós podemos falar isso para os nossos filhos, por exemplo? Copia o exemplo do papai, copia o exemplo da mamãe. Será que nós podemos viver e falar e sermos referência para esse mundo? Será que as pessoas olham para mim, olham para você e podem dizer: puxa, eu queria ser igual àquela pessoa. Ela é firme, ela é sensata, ela é sábia, ela é forte, ela é disciplinada, ela termina as coisas, ela é um exemplo de seriedade, ela é um exemplo de integridade. Será que as pessoas olham para nós e olham com aquele olhar até para aqueles que não querem pagar o preço, até com inveja? Ou talvez, em alguns momentos, olha para nós e falam: puxa, ele ainda diz que é crente, mas como é que está? Olha a postura dele, olha o jeito que ele fala. Ele mente, fala palavrão, trata mal a mulher, desrespeita o marido, a casa é uma bagunça. Como que nós podemos falar coisas parecidas assim? Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nós temos essa ousadia de dizer: faça como eu faço. É muito importante nós fazermos essa análise. E se nós amamos o Senhor, se nós almejamos, desejamos a vinda do Senhor Jesus, nós precisamos fazer essa análise. Estamos combatendo o bom combate? Estamos tomando decisões realmente importantes? Estamos guardando a fé? Porque se eu amo a vinda do Senhor, eu estou preparado. Eu não tenho medo da morte. Eu não tenho medo do amanhã. Eu sorrio para o futuro. Eu tenho caminhado para terminar bem, porque esse tem sido o meu foco hoje. Então é muito importante nós fazermos essas análises. Porque a vida do cristão, ela está todos os dias sendo construída, me visando aquele foco. E aquele foco, aquele final, está sendo realizado, está sendo praticado hoje. Foi ontem, será amanhã, no nosso dia a dia. Nós estamos lutando. Quando você pergunta às vezes para uma pessoa: como é que você está, tal, ela fala assim: estou lutando. E a pergunta deveria ser também: está vencendo? Está vencendo essa luta? Porque lutando, a gente está, mas será que eu estou vencendo essa batalha interna? Eu estou combatendo a boa luta? Estou vencendo essa luta? Estou socando a coisa certa, não como quem soca o ar? Estou correndo com um alvo na minha vida? Não adianta lutar por um tempo. Quem luta apenas por um tempo e desiste, é como se não tivesse lutado. Eu falei isso para uma pessoa hoje, que ela começou várias vezes uma vida, começou a se posicionar, mas ela para. E quem luta por um tempo e para, é como se não tivesse lutado, porque tudo aquilo é perdido, tudo aquilo é jogado no lixo. As obras são queimadas. Então nós vemos, por exemplo,
Salomão terminou mal. Ele construiu muitas coisas, mas ele terminou mal, terminou frustrado. Gideão, que exemplo de um fim triste. Ele foi tanta bênção para aquele povo. O Senhor chamou ele de poderoso guerreiro, mas depois ele não quis continuar, ele parou no caminho. Teve lá, foi ter um monte de filhos, morreram todos, o povo voltou para a idolatria, ou seja, tudo foi queimado. Tudo, nada sobreviveu. Então nós precisamos desse entendimento, dessa dedicação, de ir até o final, desse empenho, dessa estabilidade, dessa consistência, dessa constância, dessa disciplina, desse foco. Será que quando você analisa aí essa sua retrospectiva do seu ano, você tem percebido um crescimento, um avanço, um progresso? Nós precisamos responder essas perguntas, porque a palavra de Deus que você recebe todos os dias, que nós estamos aqui envolvidos todos os dias, ela está sempre nos fazendo crescer. A palavra de Deus nunca fala, fica parado, fica no seu lugar, fica estagnado, não vai para essa linha não, ela está sempre nos empurrando, vai, arrisca, eu vou estar com você. Se isso daí não é pecado, se não é contra a palavra, vai funcionar. Se os seus projetos, os seus sonhos estão alinhados à palavra de Deus, vai dar certo. Porque a palavra diz, Jesus fala de uma porta, aquela porta do caminho estreitinho, mas que leva a um destino de eternidade, de salvação. Será que nós estamos entrando por essa porta, entrando por esse caminho? Porque Jesus falou, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz, fala comigo, diariamente. Diariamente. Então a cruz, ela não é uma decisão, eu aceitei Jesus, pronto, acabou. Não, pegue a sua cruz, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz diariamente. Isso não é pouca coisa, essa mensagem de Jesus está em todos os evangelhos. Nem tudo, pouca coisa se repete em todos os evangelhos. Para nós realmente entendermos isso, é uma mentalidade a longo prazo. Negue a si mesmo, pegue a sua cruz diariamente e me siga. Então esse é o foco de longo prazo. É o que eu fiz ontem, faço hoje, farei amanhã, depois, plantando por uma vida incrível, por uma vida abundante, uma vida semelhante a Cristo. Me tornando o homem, o pai, o profissional, a pessoa que eu devo ser. Não aquela que ficou num sonho, numa expectativa, numa perspectiva, mas naquilo que eu sei que eu devo fazer. Terminar bem é o que importa. Então, toda vez que você sai pela porta da frente, abençoado, é do mesmo jeito que você entra em qualquer outro lugar. Não precisa só terminar a vida, mas terminar o ano. Quando a gente chega no final do ano, a gente faz muitas reflexões. Nós já chegamos muito rápido, na verdade, parece que passou voando. Ontem era o início de 2022. E nós estávamos fazendo promessas, planos. Quantas promessas você fez no início desse ano que você não cumpriu? Quantas vezes você disse que ia começar algo, fazer algo, tomar tal atitude, romper com tal coisa, e não fez? Isso é para a gente começar a refletir com mais cuidado, porque tem muitas decisões que nós deveríamos ter tomado e deixamos para entrar em 2023, ano que vem eu faço isso, ano que vem eu decido isso. Às vezes Deus pediu algo a você, e você decidiu deixar para o ano que vem está logo ali, agora. Então, é muito importante a gente fazer essas reflexões de quantas promessas eu fiz, como foi o meu ano de 2022, o que é que eu vivi em 2022, eu perdi tempo, eu aprendi, eu evoluí, eu cresci, ou eu só envelheci, só mais um ano para a conta? Quantas coisas eu dei crédito, quantas palavras eu peguei e se cumpriram? E isso é uma reflexão extensa, que nós temos que fazer de cada detalhe da nossa vida. Porque é um grande erro quando a pessoa acha que ela vai precisar de Jesus só uma vez, ou só naquele ano, ou só naquela situação. Nós vamos precisar de Jesus sempre.
Todo dia, o tempo todo, nós precisamos dele. É errado a gente lidar com as nossas questões como se eu fosse precisar do socorro do Senhor só naquela situação, só naquele problema. Então tem gente que dá um gás no propósito e quando acaba o propósito ela desaparece. Por quê? Faltou perseverança, faltou resiliência. E aí é de se pensar, porque às vezes não se tem perseverança e resiliência para 1 ano. Imagina então para a eternidade, para ir morar com o Senhor Jesus. A gente tem que começar a ter resiliência em tudo que vamos fazer, em tudo que nos propomos a fazer, em todo projeto que nós pegamos para assumir. Aquilo tem que frutificar, tem que crescer, tem que evoluir. Pessoas que lidam com Jesus, com a palavra, com a fé, como se fosse precisar do Senhor só naquele momento, ela não sabe o que é viver uma vida com Cristo. Viver uma vida com o Senhor é ser uma pessoa convicta, firme, independente das circunstâncias. Porque as mesmas coisas que a chuva caiu para o ímpio e caiu para o justo. As mesmas coisas, alguns sentimentos que o ímpio sentiu, os justos também sentiram. A maneira diferente de lidar com elas é que muda tudo. Se você lida com uma decepção, com um não, com uma negativa, com um problema, com algo que foi um empecilho, como o ímpio lida, você para de viver. Você desiste da vida, você se afunda, você se esconde, e não tem como terminar bem. Não tem como finalizar o seu ano como o melhor ano da sua vida, finalizar os seus dias sendo um grande exemplo para os seus filhos ou para a sua descendência, se você não for perseverante. Certamente, todo mundo tem alguém ou conhece alguém que tem aquela típica frase, mas que é muito sincera. Às vezes um pai ou uma mãe que diz para o seu filho, olha, estuda porque eu não quero que você viva o que eu vivi. Eu não quero que você se torne o que eu me tornei. E esse tem que ser um grande alvo para você assim, visualizar e lutar para nunca ter que dizer essa frase para alguém. Para nunca ter que dizer isso para os seus filhos. Dizer, corre atrás de Jesus porque eu tive a oportunidade e eu não fiz. Faz assim porque eu deveria ter feito e eu não fiz. Por isso que final do ano é um final, o mês de dezembro, na verdade, é um mês de muitas reflexões. O Natal, o Ano Novo, lá perto da nossa casa tem, toda vez que a gente passa, tem, como que chama aquilo, aquela coisa de carne lá? O bife, beef maker? Tem um negócio, tipo uma boutique de carne perto de casa. E toda vez que nós passamos, tem um senhor sentado lá. A gente passa de manhã, ele está sentado lá, com 2 cachorros do lado. A gente passa à noite, ele está sentado lá, com 2 cachorros do lado. Do tempo que nós estamos lá, nós vemos ele fazer a mesma coisa. E no Natal, nós estávamos vindo para a igreja, olha ele sentado lá com os 2 cachorros. Não é brincadeira, não. E o Murilo falou, tá vendo? As escolhas erradas de uma vida faz você ter um final solitário. E não é porque é um final solitário, porque a família é ruim, porque, os parentes não ligam, às vezes até ligam. E a própria pessoa não quer, ela mesma quer se isolar, ela quer ficar sozinha, ela não quer compartilhar com ninguém. Afasta as pessoas. Né? Ela afasta as pessoas com a atitude dela. Parece que ela provoca aquilo para afastar mesmo, e ficar sozinha naquele momento. Então, atitudes que você leva uma vida, toma atitudes erradas, faz escolhas erradas, não tira o seu tempo, não reserva tempo, certamente, no final das coisas, você vai ter uma vida solitária. Eu vejo muitas histórias assim. E os pais precisam tomar muito cuidado, porque os filhos crescem, os filhos vão crescer. E aquela criança já vai poder decidir por si só. E ela vai começar a entender o que doeu, o que faltou, as dores. E ela vai começar a analisar, e alguns vão se dar conta
que viveram numa família difícil, numa família opressora, complicada, e vão tomar suas decisões. E assim, às vezes tem famílias, e eu ouço muitas histórias, eu vejo que tem famílias que, graças a Deus, tem um cristão lá. Porque se não tivesse um cristão ali, certamente aquelas pessoas seriam deixadas de lado. Porque ali tem cristãos, porque ali tem pessoas resilientes, aquela pessoa ainda é cuidada, ainda tem pessoas em volta que conversam, que cuidam, senão, não falariam mais. Por isso nós temos que tomar muito cuidado, porque as decisões que você está tomando hoje, de não passar um tempo de qualidade com a sua família, de não passar um tempo de qualidade com os seus filhos, vão afetar lá na frente isso. Talvez agora passe despercebido. A criança vai, distrai com outra coisa, brinca com outra coisa, passa despercebido. E lá na frente, lá, quando essa criança já não for mais criança, for um adulto, ela vai se lembrar do abandono, da distração dos pais e das escolhas erradas que tomaram. Nós podemos terminar bem tudo o que nós começarmos. Depende das escolhas que nós tomamos. Você precisa focar em Jesus, porque Ele é o alvo, e saber que independente das situações que você viveu, ou tem vivido, ou viveu ao longo desse ano, por exemplo, Ele tem que ser a sua fortaleza, Ele tem que ser a sua rocha, Ele tem que ser a sua confiança. Não nada, não as coisas que aconteceram. Ele é a sua confiança e a sua rocha. Ele é a sua segurança. Por isso que nós sempre falamos, né? Foque no alvo certo. E o alvo certo é quem? É Cristo. Esse é o alvo certo, para que a gente possa viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Em Gálatas 6, versículo 7 diz assim: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Se não desanimarmos, no tempo certo, colheremos. Então, tem que abolir essa frase do seu vocabulário. Você tem que arrancar ela do seu coração. Mas só eu faço? Mas só eu tenho que fazer isso? Mas só eu tenho que tomar essas decisões? Mas só eu peço desculpa? Mas só eu faço isso? Mas só eu quebro barreiras? Mas só eu tenho que ter esse cuidado, essa resiliência? Porque você no tempo certo quer colher as coisas que o Senhor nos prometeu. Então sim, só eu então. Independente do que o outro é com Deus. E isso eu falo muito no culto da mulher. Às vezes a mulher ela fica justificando que o problema do casamento dela é o marido. Ele é o meu problema. Porque não sei o quê, porque se ele mudasse, tudo ia melhorar. Não. Se você muda, você já tem mais paciência para ouvir algumas coisas, você tem mais sabedoria para tratar de alguns assuntos, você tem misericórdia da pessoa, e o outro, que ele seja então tratado por Deus. Essa resiliência tem que durar o ano todo, para que ela sirva também para a eternidade. E o Espírito Santo tem falado conosco hoje. Hoje no culto das mulheres, eu falei e eu recebi uma enxurrada de mensagens, assim, muitas, de mulheres que talvez estavam terminando o seu ano deprimidas, abatidas. Por quê? Porque o foco estava no que não deu certo, naquilo que não se realizou, naquilo que não se concretizou. Talvez os 3 pedidos que colocou no propósito da mudança, que não funcionou, que não deu certo, que não foi respondido, 1, 2, não sei quantos.
E olha o foco errado. Poxa, eu vou terminar o ano sem isso. E tudo que você viveu durante esse ano. E todos os cuidados que o Senhor teve com você durante todo esse ano. E todo o amor, ensinamento que o Senhor nos ensinou. E tudo que Ele derramou na nossa vida. Quantos prazeres e quantas mudanças nós vivemos esse ano, no ano de 2022. 10 vezes mais. Nós vivemos e temos vivido o ano, e eu torno a dizer, o ano não acabou. Eu não estou dando o ano por finalizado. Estou dizendo que alguns já deram um ano por finalizado. Acabou. Não tem mais como isso acontecer. Não tem mais jeito. Só que nós não podemos nos esquecer que Deus, o tempo de Deus é diferente do nosso. Deus pode resolver coisas num nível de rapidez que a nossa mente não consegue enxergar. E nós temos, na verdade, que com essa palavra, pensar com muita profundidade o que é que eu plantei todo esse ano e o que é que eu não vou plantar o ano que vem. 2023 tem que ser diferente de 2022. Ainda que tenha sido o melhor ano da sua vida até então, o que eu tenho certeza que foi, coisas têm que melhorar em 2023. Tem que haver evolução em 2023. Tem que haver crescimento em 2023. E para isso acontecer, foco, resiliência, perseverança, um olhar novo para as coisas. Se uma pessoa que lida com a fé, que ouve palavras o tempo todo, porque o que não falta palavra aqui, desanima, o que ela tem que fazer? Buscar mais palavra, buscar mais socorro, buscar mais ajuda do Senhor, para que ela não desanime, para que ela não se perca no meio do caminho, para que não fique exausto. Há momentos que você vai correr, vai parecer que você está cansado, mas lá vem o Senhor, e Ele renova as nossas forças, e Ele nos ajuda. É isso que nós temos que focar. A nossa vitória, as nossas mudanças virão da mão do Senhor, não da mão de ninguém. O nosso exemplo mais perto e mais clássico foi essa última eleição. O sentimento talvez de perda, vamos usar essa palavra, perda, foi mútuo. Todo mundo sentiu. Ninguém queria ter visto aquilo, mas teve aqueles que focaram em Cristo, permaneceram focados, e teve aqueles que, acabou, que jeito, e aí não vai ter saída, e agora, como é que nós vamos fazer, e tal, não sei o quê. Se encha da palavra, não se encha de notícias, não veja aquilo que não vai edificar a sua fé, saia daquilo que não está te deixando para cima, mas está te deixando para baixo. E o Senhor trabalhou em pontos muito importantes. Houve uma resiliência e um mover das pessoas. As pessoas se uniram por um único propósito. E não foi do jeito que nós esperávamos. E é por isso que nós vamos, então, dar o ano como perdido, ou a vida como perdido, ou esses próximos 4 anos aí perdidos. Acabou para todo mundo? E agora? Isso é o pensamento do ímpio. Esse é o pensamento do ímpio, do perverso no mundo. Porque se você parar para pensar, tem ímpios terminando o ano numa bagunça, numa sujeira, numa tristeza, porque não plantou da forma correta. Até parecia que o ano estava tranquilo, que o ano estava calmo, mas chega o momento sempre chega. E é isso que nós temos que fazer. Clamar ao Senhor a todo tempo e saber que Ele é o nosso socorro. Então, no culto de manhã eu li essa palavra e eu trago ela de novo para que você tome decisões muito importantes. 1 Samuel 7, versículo 2, diz assim: a arca permaneceu em Quiriate Jearim por 20 anos, e durante esse tempo o povo todo de Israel vivia em grande tristeza.
porque parecia que o Senhor tinha abandonado o seu povo. Será que você talvez não está com esse pensamento? Será que diante de uma negativa você não pensou isso? O Senhor abandonou o seu povo. O Senhor nos abandonou. E agora, Senhor, o Senhor não recebeu o nosso sacrifício? Então Samuel disse ao povo: se de fato vocês desejam voltar ao Senhor de todo o coração, joguem fora os seus deuses estrangeiros e suas imagens de Asterote e consagrem-se ao Senhor. Tomem a decisão de servir somente ao Senhor. Então Ele livrará vocês das mãos dos filisteus. Assim, os filhos de Israel destruíram suas imagens de Baal e de Asterote e adoraram somente ao Senhor. Samuel disse mais a eles: venha todo o povo de Israel a Mispá, e eu orarei ao Senhor a favor de vocês. Então eles se reuniram em Mispá, numa grande cerimônia, tiraram água do poço e a derramaram perante o Senhor. Jejuaram o dia todo como sinal de arrependimento e disseram: temos pecado contra o Senhor. E foi em Mispá que Samuel se tornou juiz de Israel. Quando os filisteus souberam que os israelitas haviam se reunido em Mispá, os governantes dos filisteus chamaram seus soldados e avançaram. Os israelitas ficaram com muito medo quando souberam que os filisteus estavam se aproximando. Não pare de clamar ao Senhor para que nos salve dos filisteus, imploravam a Samuel. E eu paro aqui também novamente. Você vê que o conselho que Samuel deu ao povo foi o básico da fé. Se vocês tirarem tudo que está de errado, que eram os deuses, e esses deuses podem ser muitas coisas de hoje em dia, se você tirar o que está de errado e impedir a sua oração de subir, e adorar somente ao Senhor, e ter um coração limpo, que agrada a Deus, o Senhor vai livrar você. Essa é a palavra. Então, às vezes a pessoa vem assim: o que eu faço para vencer? Está aqui. Tira o que está de errado, tira o que tem sido impedimento ao Senhor, e coloca força em adorar a Deus, somente a Deus. E aí, quando esse povo toma essa decisão, o que acontece? Aí que o inimigo parece que avança mais ainda. E a atitude deles é o quê? Ficaram com medo. E por que ficaram com medo? Porque sabiam que durante muito tempo estavam plantando da forma errada. A pessoa só tem medo da investida do mal se ela plantou durante um bom tempo errado. Ela sabe que ela não tem crédito com Deus. Ela sabe que ela não pode ir lá e falar: me socorre, Senhor, preciso de ajuda. Samuel não. Samuel permaneceu firme. Vou clamar, vou fazer. E fez mais. Versículo 9. Então Samuel pegou um cordeiro que ainda mamava e o ofereceu como sacrifício queimado ao Senhor. E clamou ao Senhor para que ajudasse Israel. E o Senhor atendeu. Olha a fé de Samuel. Ele pegou um cordeiro, bebezinho, que mamava, nem foi desmamado, e ofereceu como um sacrifício. E quais foram as principais palavras, inclusive para o final desse ano? Seja um provedor, faça sacrifícios ousados, use a sua fé de uma forma que você nunca usou. Vai, ouse com o Senhor, faça coisas que você nunca fez. É a mesma coisa que Samuel fez aqui. Uma oferta ao Senhor. E o Senhor atendeu o pedido. Enquanto Samuel oferecia o sacrifício queimado, os filisteus chegaram para guerrear. Mas o Senhor falou por meio de uma poderosa voz de trovão, que vinha do céu. Houve tremenda confusão, e eles ficaram em pânico e foram derrotados pelos israelitas. Os soldados de Israel foram atrás deles, desde Mispá até perto de Betcar, matando todos ao longo do caminho. Então Samuel pegou uma pedra e a colocou entre Mispá e Sem, e deu a essa pedra o nome de Ebenezer, porque ele disse: até aqui o Senhor nos ajudou. Eles receberam a vitória. Samuel foi lá
e marcou aquele lugar com esse nome, que é Ebenezer. Até aqui o Senhor nos ajudou. A pedra de ajuda, que é o nosso Senhor. É um grande erro depositar a sua confiança em qualquer outra coisa que não seja em Deus. É um grande erro depositar a sua felicidade em qualquer outra pessoa ou situação que não seja o Senhor. Pessoas são falhas, relacionamentos são falhos. O ímpio, então, não preciso nem falar, se o justo tem suas escorregadas, não quero nem falar do ímpio, estou falando de justo. Se você não deposita sua confiança no Espírito Santo, em Cristo, em Jesus, no nosso Deus, você não vai conseguir ter a resiliência que você precisa, porque quando bate um vento, os seus projetos, os seus planos e os seus sonhos não estão firmados na rocha. Eles estão firmados na areia. Bateu um ventinho, pronto, caiu. Deu para ver bem a diferença daqueles que estavam crendo em Deus e dos que estavam crendo em homens. A cada propósito nós fomos vendo os que ficavam e persistiam e os que logo desistiam. E às vezes, Deus não entrega algumas coisas exatamente por isso. Para testar a nossa fé. Para testar até onde vai a nossa resiliência. Assim os filisteus foram dominados e não invadiram mais o território de Israel. A mão do Senhor esteve contra os filisteus enquanto Samuel viveu. As cidades israelitas que os filisteus haviam conquistado foram devolvidas a Israel, desde Ecrom até Gate, pois o exército israelita as livrou das mãos dos filisteus. E houve também paz entre Israel e os amorreus naqueles tempos. Então essa palavra vem para nos mostrar com clareza que quando nós firmamos a nossa fé e a nossa confiança na pedra de ajuda, na rocha que nunca falha, no Deus que vive eternamente, que está sempre ao nosso lado, onipresente, onisciente, onipotente, no Deus do impossível, as coisas funcionam, as coisas dão certo, ainda que tenha vivido alguns nãos e algumas negativas. Se você permanece resiliente, o Senhor então permanece com você. Se você dá espaço para o Senhor atuar na sua vida e fazer de você uma pessoa firmada na rocha, então você vai ter sucesso para o futuro e para a eternidade e morar com Jesus. O nosso alvo é Cristo, é morar com Jesus. O nosso alvo é ir para o céu, mas também viver uma vida abençoada na terra. Ter uma vida de vitórias abençoadas e de glória em glória. Não de guerra em guerra. Não de briga em briga. Não de luta em luta. Não de discussão em discussão. Mas de glória em glória. De resultados positivos para resultados positivos. E isso se conquista com resiliência, perseverança e confiando no que é certo, naquilo que não é falível. Você precisa tirar tudo que tem impedido você de caminhar cada vez mais perto de Jesus. É momento, sim, de refletir e de ver o que atrapalhou o seu casamento esse ano. Não repita em 2023. Mas comece agora, não deixa para janeiro. Em janeiro eu melhoro isso aqui. Em janeiro eu conserto isso. É agora. O que você fez de errado na vida financeira que você não pode repetir em 2023? O que é que você não plantou na vida dos seus filhos que em 2023 é inadmissível? O que é que você não fez na obra pela fé que em 2023 você precisa mudar a sua opinião e trocar isso e melhorar? O que é que tem impedido o Senhor de falar cada vez mais alto? Para que você entenda a voz do Senhor, para que você escute Ele com mais clareza. Será que você está muito focado naquilo que não funcionou? Porque toda vez que nós estamos muito focados em coisas que não funcionaram,
a gente se esquece de tudo que Deus fez. Será que você já se esqueceu das palavras que saíram desse altar e se cumpriram na sua vida? Essa agendinha que você anota aí, ó, não é só para ficar de enfeite guardada. É para você voltar, ler, buscar e ver as coisas que o Senhor fez na sua vida. Tudo que Ele mudou, tudo que Ele transformou. É importante reconhecer os feitos do Senhor, para que o diabo não te engane, como se o Senhor não tivesse feito nada, como se o Senhor não tivesse trabalhado, como se o Senhor não tivesse agido. Ele agiu e até aqui o Senhor nos ajudou. E é essa a palavra que você tem que repetir o tempo todo para você. Ebenezer, até aqui o Senhor me ajudou. Não é a partir daqui que Ele vai me ajudar, Ele vai permanecer me ajudando. É importante você fazer essa reflexão. Lembrar dos feitos do Senhor, da glória dEle, de tudo que Ele fez novo e transformou, das novidades que Ele trouxe para esse ano. Isso é muito importante. Teve pessoas na Bíblia que tinham tudo para terminar de uma maneira linda e terminaram de uma maneira trágica, destruídas, de um jeito vergonhoso, porque as motivações e intenções eram erradas, porque não focaram em Jesus, focaram nos benefícios, focaram só no que o Senhor podia dar a eles e não tudo que o Senhor é, focaram nas coisas erradas, não focaram no espiritual, focaram ou só no financeiro, ou só no sentimental. Não é que você não possa orar por isso, tem que buscar, tem que orar, mas não é só isso. O foco é agradar a Deus, o foco é agradar ao Senhor, para que Ele possa agir com mais força na nossa vida. Esse é o foco. Em Provérbios 4,18 diz: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. E assim tem que ser a vida do justo, assim tem que ser a vida do crente. Que a luz do crente, ela tem que brilhar mais e mais, até se tornar perfeita e pronto para a eternidade, porque aí a gente já vai estar com Jesus Cristo. Mas a luz do cristão tem que brilhar cada vez mais. É assim a vereda do justo. Não é aquela lâmpada que fica ofuscando, que fica piscando, que fica falhando. Ela ganha cada vez mais força, ela ganha cada vez mais força, mais luminosidade, mais claridade. Assim é a lâmpada do justo. Ela não se apaga, não. E quantos deixaram a lâmpada se apagar? Às vezes lutou um ano inteirinho, chegou no mês de outubro, novembro, apagou, perdeu um ano todo, obras queimadas. A luz foi se apagando, a lâmpada foi se apagando. E o que você leva desse ano com você? Quais são os exemplos que você leva? Quais são os erros que você sabe que cometeu, que você não pode mais cometer? O que é que você aprendeu com 2022, que em 2023 não vai ser mais necessário? Ou será que em 2023 vai precisar dar mais uma volta ao redor da montanha para aprender algumas coisas? Para entender aquilo que o Senhor falou. Porque às vezes o Senhor tem falado, e a pessoa não está entendendo. Nós nunca vamos ser grandes, se não fizermos as escolhas certas. E algumas vezes as escolhas certas são dolorosas. São escolhas difíceis, dolorosas. Às vezes você está ali com uma boa intenção, e as pessoas estão criticando, ou estão oprimindo, ou tem um problema de um lado, problema do outro, mas até aqui o Senhor nos sustentou, Ele tem nos ajudado. Então não significa que Ele não vai parar, significa que Ele vai permanecer nos ajudando. E para finalizar, Provérbios 4,19, diz assim: mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem que tropeçam. Meu filho, escute o que eu digo a você, preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra, e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração,
pois dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Olha o grande conselho que nós recebemos aqui. Permaneça focado em Cristo. Cuide do seu coração. Esse é o conselho do Senhor para nós hoje na palavra. Esse é o conselho que Deus está nos dando hoje. Guarde o seu coração. Cuidado com coisas que ainda permaneceram dentro, mágoas e coisas mal resolvidas. Afaste a sua boca do mal, de conversas que não edificam, de coisas que não vão frutificar. Cuide dos que estão próximos a você. E cuide da sua fé, da sua mente. Tome cuidado. Tome as decisões certas. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que o Senhor possa trabalhar e agir na sua vida e na sua família. Ainda dá tempo. Deus pode agir em fração de segundos. E você ouviu essa palavra esse ano. Que um dia de favor cobre anos de oração. É aquele dia que você recebe assim tudo de uma vez, que você estava esperando. Esse é o favor do Senhor. Então não dê o ano como perdido. Não tenha esse sentimento de abatimento. Tenha esperança e a certeza de que 2023 vai ser um ano que você nunca viveu. Incrível. De um jeito assim que você, talvez, porque 2022 foram tantas coisas, meu Deus, o que vem em 2023? E é assim que você tem que focar. E entrar em 2023 cheio de esperança. Porque se você terminar 2022 abatido, cabisbaixo, sem esperança, sem resiliência, é assim que será o seu 2023. Não adianta ficar repetindo a palavra profética. Se atitudes corretas não forem tomadas. Amém? Fique em pé, feche os olhos, por favor. Quais foram, talvez, esses pontos que, até esse momento, talvez nós estávamos aqui e você analisando, você foi tentado a acreditar nessas mentiras do diabo. Nem adianta mais. Fazer para quê? Mudar para quê? Já está estragado, já não tem mais tempo. Será que nós ainda estamos acreditando nisso? Nós falamos no comecinho da oração que nós temos o agora, nós temos o hoje. Esse é o dia que nós recebemos de presente de Deus. E às vezes, essas questões que ainda você analisa, que ainda existe na sua vida, no seu coração, seja uma indisciplina, seja uma mágoa, seja uma atitude que você sabe que não provém de Deus e que não vai conduzir a uma vida abençoada. Tome essa decisão. Não espera o ano acabar, não. Tome essa decisão. Será que tem alguma coisa ainda que o orgulho tem mantido? O egoísmo? Uma tristeza? O que tem segurado? Terminar bem é o foco. Nós nunca vamos terminar bem se nós não estamos plantando o certo hoje. Porque o final é simplesmente o resultado de decisões de uma vida. E é o que ela falou. O terminar bem não é o terminar bem um propósito, ou lá quando eu estiver com 80, 90, 95 anos. Não, terminar bem esse dia, por exemplo. Terminar bem esse ano. Terminar bem um jantar, talvez. Um passeio. Porque muitos, como nós falamos, muitos até começam bem. Mas é um gatilho, é uma ofensa, é uma provocação, é um teste que eu não passo. É um medo do que vão falar,
é uma ameaça do que vai acontecer, e nós deixamos de acreditar na palavra de Deus para acreditar nas mentiras do diabo. E aí desiste, reclama, ofende, entra na carne, como nós falamos. A pessoa começa, como nós lemos, vocês começaram no espírito, mas terminaram na carne. Começou bem, focado, projetando, orando, buscando, mas vai terminar desanimado? Vai terminar falando de derrota? Então entrou na carne. Então essa palavra vem para nos dar mais esperança, como nós sempre recebemos, um pouco mais, que a palavra é pura esperança, para você acreditar realmente que Deus quer te abençoar. Deus quer abençoar sua família, os seus sonhos, te fazer uma pessoa cada vez mais abençoada, relevante. Então não acredite em nada disso. Seja o servo bom e fiel, que entra na alegria do Senhor. E o Senhor se alegra com a nossa resiliência, com as nossas boas escolhas. Ele não se alegra num pensamento de derrota, numa palavra de derrota, numa atitude de derrota. Ele se alegra com a fé. Ele se alegra com os rompimentos. Ele se alegra quando você deixa, às vezes segura, cobre uma ofensa, não joga na cara, como diz em Provérbios, aquele que é sábio, ele cobre a ofensa, ele não joga na cara. O tolo joga na cara. Mas nós trabalhamos pela sabedoria, e a sabedoria é temer a Deus. E quando eu temo a Deus, eu quero agradar a Deus. Então eu vou passar nos testes, eu vou segurar minha língua, eu vou falar o que edifica, o que acrescenta, porque eu quero agradar a Deus, porque esse é o meu foco. Eu quero terminar bem. Tem gente que infelizmente tira férias de Deus. Não existe isso. Não existe santo e secular. Tudo é santo. Você pode fazer uma viagem, pode, se organizar dessa maneira, mas você nunca deixa de meditar na palavra, você nunca deixa de pensar aquilo que realmente é importante, você nunca deixa de ser um homem ou uma mulher que planta uma boa semente na vida das pessoas, por onde você passa, você é um exemplo, deixa uma boa marca. Não é porque, não, aqui ninguém me conhece, eu vou agir dessa maneira. Não, não existe isso. Isso é um padrão, isso é um estilo de vida, esse é o entendimento da palavra, que nós fazemos o certo, não apenas um dia, um propósito, por uma razão, uma motivação, uma intenção, não, nós fazemos por um entendimento. Então nós focamos, como nós falamos no começo, nós não focamos em pessoas, nós focamos na fé, na atitude, no legado que aquelas pessoas deixaram, nesses exemplos da palavra que nós falamos. Então fala com o Senhor neste momento, e tome essa decisão. Não deixa o pensamento de derrota, de desânimo, como infelizmente pegou tantos. Não deixe isso pegar você. Se você está aqui, é porque o Senhor te sustentou até esse momento. E Ele vai continuar sustentando, Ele vai continuar te dando graça, Ele vai continuar te fortalecendo, te dando oportunidade, força, saúde, capacidade para vencer muito mais. Mas isso não depende de Deus. A falha não está em Deus, a falha está em mim, em escolhas que eu deixo de tomar, ou escolhas que eu ajo de forma errada. Então tome essa decisão. Se você está aqui, você não está aqui à toa. Você não está aqui para perder o seu tempo. Você está aqui para vencer. Você está aqui para chamar a atenção de Deus. Você está aqui para ser, como a palavra diz, mais que vencedor. Essa é a vida que Deus tem para nós. Então creia e tome decisões em nome de Jesus. Fale com o Senhor neste momento. Meu louvor não se findará. O deserto não me calará. Eu te louvo
decisões que nós terminamos este trabalho com ela realmente firme na nossa mente, firme no nosso coração. Nós estamos nos últimos momentos desse ano. Tome essa decisão, não vou deixar nada velho entrar junto comigo no ano novo. No ano novo nós temos promessas tão poderosas quanto a deste ano. E nós precisamos crer. A vida do justo é de progresso, é de vinho novo, é de bênçãos. Mas isso precisa partir de nós. Nós não podemos, como nós lemos, começar na carne, começar no Espírito e terminar na carne. Nós precisamos permanecer. Comecei na fé, na perseverança, nos hábitos corretos. Não posso deixar entrar o desânimo. Não posso deixar as notícias, as circunstâncias. Não, isso não cabe na nossa vida. Se o mundo é guiado por pessoas, notícias, medos, o justo não é guiado por isso. O justo vive pela fé. Você vive pela fé. Você não vive por pensamentos, sentimentos, opiniões. Você vive pela palavra de Deus. É por isso que nós vivemos. Porque nós cremos. Se o Senhor operou no passado, Ele continua operando hoje. Então creia nisso. Em nome de Jesus. Eu peço que você faça essa reflexão. Talvez coisas que você começou e não terminou, que elas te assustaram. E como eu disse no culto da manhã, é algo muito particular nosso, mas nós começamos esse ano e para fazer esse culto principalmente, foram muitas dúvidas e muitos desafios. E nós não sabíamos que o Senhor nos ajudaria, que Ele seria conosco. Porque você há de convir que fazer um culto, principalmente da bispa, é uma responsabilidade gigantesca, ela dobra, ela triplica. Que, como eu falei, a bispa nesse altar durante todos esses anos foi irrepreensível. Deu a vida nesse altar, pelo povo, pelas almas. Segurou sozinha com o próprio Deus. E quando foi nos dada essa responsabilidade, nós fomos com a cara e com a coragem. É Deus, porque até ali o Senhor vai nos ajudar. E hoje nós fechamos, o último culto do ano, com a certeza do Senhor ajudando, levantando, trabalhando, ajudando famílias e transformando casamentos, por intermédio de algo que um dia foi um fracasso na nossa vida, que um dia não funcionou. Então, os desafios apareceram, mas o foco, a resiliência, não te impede de parar. Então, às vezes você começou coisas e você não terminou. Você fez promessas para o seu cônjuge que você não cumpriu. Fez promessas para o seu filho, fez promessas para o próprio Deus que você não cumpriu. Então, se você está com o seu familiar aí, com a pessoa que você veio junto, faça um acordo agora para 2023. Coisas que não vão mais acontecer, que não serão mais desse jeito, que vão mudar com certeza. E se você não veio com o seu familiar, faça um acordo agora com Deus, de coisas que vão ser diferentes em 2023, que coisas que serão mudadas a partir de agora, para que o Senhor possa operar com força na sua vida, com mais força, para o próximo ano, em nome de Jesus. Fala com o Senhor. Te louvo, não vou deixar que as pedras venham clamar em meu lugar. Eu te louvo com tudo que tenho, não vou deixar que as pedras venham clamar em meu lugar.
Todo-Poderoso, meu Deus amado, nós declaramos, meu Pai, famílias unidas, casamentos estruturados, abençoados, meu Deus querido, filhos bem encaminhados, homens fortes, meu Pai, mulheres sábias, homens e mulheres posicionados, Senhor, segundo a sua palavra, que creem na palavra, Senhor, que estão focados no Senhor, que não estão focados no relacionamento, que não estão focados em circunstâncias, meu Pai, fora, não, focados no Senhor, porque é o que nós aprendemos, quando nós focamos no Senhor, as demais coisas são acrescentadas. Então o foco tem que ser na palavra, tem que ser na nossa mudança interna, tem que ser no cumprimento das nossas decisões, dos nossos votos com o Senhor primeiro. Então que o Senhor possa, Senhor, responder cada pessoa, que o Senhor possa abençoar cada família, que o Senhor possa responder cada um, Senhor, que aqui está, que tem perseverado, cada um desses, meu Pai, que ao longo desse ano plantou, continua plantando e ainda vai plantar muito mais, Senhor, porque nós não estamos aqui para parar nada, somente para crescer, para avançar, para continuar plantando e plantar cada vez mais, Senhor, com mais sementes, com mais bênçãos, com mais graça, com mais oportunidades, Senhor. Eu peço, honra o seu povo, Senhor, honra cada um que persevera, honra cada um, meu Pai, que tem te buscado com toda integridade, que tem buscado, Senhor, com seus erros e acertos, tem buscado fazer a sua vontade. Nos ajuda, Senhor, derrama graça sobre cada um. Derrama graça sobre cada família, Senhor. Abençoa, meu Pai, aqueles que estão sozinhos ainda. Que o Senhor possa abrir portas, caminhos, meios, circunstâncias favoráveis a cada uma delas, Senhor. O Senhor traga aquele cônjuge. O Senhor prepare, Senhor, uma pessoa abençoada para o caminho dela. Que o foco dela, meu Pai, não seja nisso. Porque tudo que nós focamos longe do Senhor não se torna bênção, mas se torna maldição. Se torna uma distração, Senhor. Mas que tenhamos aqui pessoas focadas, homens e mulheres de Deus, Senhor, que por onde passam são exemplos, são testemunhos, testemunhos de vitória, testemunhos de como o Senhor tem sido bom para cada um de nós. Em nome de Jesus, meu Pai, nós concordamos, nós declaramos, Senhor, o propósito da mudança, Senhor, esse é o mais poderoso até então das nossas vidas, com respostas, testemunhos, meu Pai, questões da saúde solucionadas, questões familiares resolvidas, meu Pai, questões na vida profissional encaminhadas, Senhor, uma vida de encaminhamento, uma vida, Senhor, de progresso, uma vida de ascensão, em nome de Jesus, que aquilo que ainda estava faltando, Senhor, decisões, imaturidades, carnalidades, sentimentos, ainda dominados por qualquer coisa, Senhor, que nós venhamos a ter limpado, tomado uma decisão nesta noite, Senhor. Nós não vamos entrar o ano novo com coisas velhas, Senhor. Novos sonhos, novos projetos, novos estilos de vida, pensamentos, disciplina, foco, resiliência, determinação. Em nome de Jesus. Abençoa, meu Pai, cada um. Eu peço, Senhor, que ninguém, Senhor, passe mais um dia da mesma maneira. Que a sua palavra tenha penetrado nos corações, meu Pai, aquilo que nós não conseguimos, que ela venha ter experiências com o Senhor, que ela venha ter um entendimento, um discernimento das coisas, que ela venha prestar atenção nos hábitos, em gatilhos, em colocações que ela tinha até então, e que ela vigie, Senhor, e que ela dê condições para que o Senhor possa abençoar cada um de nós, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, Deus querido. Nós te agradecemos por esse dia, por essa noite, por essa casa firme, por essa oportunidade de estarmos aqui na sua presença, de termos vida, de termos possibilidade de acertar. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Nós te amamos e te agradecemos. Amém, amém e amém.